Muito bem, então começamos a gravar. Gente, então sejam bem-vindos, né? Vamos continuar hoje o assunto que a gente estava falando ontem. Até ontem a gente estava falando sobre vetores naquela concepção da geometria analítica. Vamos continuar, né, vamos concluir então essa visão mais de geometria analítica do que seriam vetores. E o nosso objetivo hoje então é fazer a ponte e mostrar a potência do que é essa concepção de geometria analítica de vetores a partir do momento que a gente incorpora a noção cartesiana de espaço, então as coordenadas cartesianas, os eixos cartesianos para descrever espaços em 2 ou 3 dimensões, na hora que a gente incorpora isso, junto com aquela noção dos eixos, dos vetores como segmentos de retas orientados, a gente vai ver como isso ganha potência, como a gente consegue começar a fazer mais coisas a partir desse momento que a gente incorpora isso. E a gente também vai mostrar, então, na aula de hoje, como que a gente pode estender esse conceito de vetores, né, um conceito mais álgebra linear do que geometria analítica. Então, a gente vai passar a entender vetores como um conceito que pode ser representado, né? A gente vai entender a representação de um vetor como um segmento de reta como uma representação possível de um vetor, mas, na verdade, um vetor como algo abstrato maior do que simplesmente uma representação que eu consiga desenhar como um segmentozinho de reta. Tá? Então, só deixa eu me organizar aqui. Eu, atualmente, nesse exato instante, eu não estou vendo o chat de vocês, tá? De vez em quando eu vou voltar e vou enxergar o chat, eu só estou acompanhando aqui na tela que está na minha frente as minhas notas de aula, a minha preparação de aula, vou acompanhando por aqui, e daí a cada minutinho ali, a cada 5 minutos ou 10 minutos de aula, eu dou uma voltada ali no chat para ver se vocês botaram alguma pergunta. Mas se eu deixar passar muito tempo sem, né, se eu me esquecer, se eu deixar passar muito tempo sem responder as perguntas, chamem, né? Abra o microfone, professor, né? A gente vai falando, tá? Então, em que ponto que a gente estava na aula de ontem? Então, a gente tinha apresentado nos vetores como segmentos de reta orientados, e eu tinha mostrado para vocês duas formas de somar vetores. Essas aqui são as notas que a gente escreveu na aula de ontem, né? Então, a gente tinha dois métodos de soma de vetores. Um deles era o método geométrico, no qual a gente simplesmente empilhava vetores, né? Pegava um vetor ia botando, né, no final desse vetor. Se eu quisesse somar 5 vetores diferentes, eu pegava os 5 vetores e botava sempre o começo de um até o final do outro, o começo do outro até o final, e assim por diante, emendava todos eles, assim como vocês estão vendo aqui a soma desses vetores M, N, O, P e Q. Tá? E o vetor soma é simplesmente a origem do primeiro vetor até o final do último vetor que você empilhou. Isso é o vetor soma, né, e funciona super bem esse método de soma vetorial, só que ele tem algumas limitações, como a gente tinha visto. O vetor soma, a gente encerra o processo de soma de vetores sem saber quase nada do vetor. A gente não sabe, não tem uma fórmula matemática derivável aí desse processo de método geométrico. A gente não tem uma fórmula matemática que nos descreva qual que deveria ser o comprimento desse vetor, não sabemos. A gente não sabe qual é a posição desse vetor, qual é o ângulo que ele faz com qualquer posição, com qualquer... entre esse vetor soma e qualquer um desses outros vetores que estão sendo somados. Então, a gente acaba esse processo de soma sem saber muita coisa a respeito do resultado do vetor soma. Em seguida, eu mostrei para vocês, então, o método de soma, que é chamado de método do paralelogramo. Então, o método do paralelogramo, ao invés de a gente empilhar vetores do começo ao fim, a gente junta todas as origens de todos os vetores que eu quiser somar, e 2 a 2 a gente vai fazendo a construção de paralelogramos com esses dois vetores. Então, para esses dois vetores F e G que eu estou mostrando, a gente traça linhas paralelas na extremidade oposta. Então, eu tenho F e G com as origens juntas. Eu traço uma paralela ao vetor F no final do vetor G e uma paralela ao vetor G no final do vetor F. E o vetor soma vai ser a origem comum desses caras todos até o ponto onde eu cruzo essas retas paralelas. Então, eu formei um paralelogramo, como vocês estão vendo aí. E o vetor soma é essa diagonal maior, essa diagonal mais longa desse vetor paralelogramo do jeito que eu desenhei aqui. Tá? Parece, na primeira vista, que a gente não ganha grandes coisas com relação ao método de soma geométrico, quando a gente passa para o método de soma de paralelogramo. Afinal de contas, o método de soma geométrico, desde o princípio, a gente sai com a possibilidade de somar um número arbitrário de vetores. Posso pegar 1 milhão de vetores e fazer pelo método geométrico, e eu somo eles de uma vez só. E quando a gente passa para o método do paralelogramo, a gente fica restrito a fazer essas somas 2 a 2. Então, se eu tivesse que somar 5 vetores, eu ia ter que fazer um paralelogramo para somar 2 desses vetores. Com o vetor soma, eu somaria com o terceiro, mais um paralelogramo. Com o vetor soma desses 3, eu faria mais um paralelogramo com o quarto. E com o vetor soma desses 4 vetores, eu faria mais um paralelogramo com o quinto vetor, até chegar no vetor resultado. Tá? Então, parece que eu não ganhei grandes coisas.
Mas, como eu já tinha mencionado para vocês, na hora que a gente pensa, na hora que a gente vai associar a parte cartesiana da descrição desses vetores, isso vai ganhar sentido para vocês, isso vai ganhar potência, tá? Então, como eu tinha escrito, né, a última coisa que a gente tinha descrito na aula passada era justamente isso. A potência desse método vem da associação com o sistema cartesiano, porque a gente vai conseguir fazer somas por componentes. E eu já vou explicar logo em seguida agora o que seriam os componentes os componentes cartesianos de um vetor, mas sabendo qual que é o objetivo final disso tudo, né? Se a gente conseguisse, para um conjunto de número arbitrário de vetores, encontrar parcelas desses vetores que fossem todas alinhadas, então todas as parcelas que estivessem sobre uma mesma linha, tem uns milhões de vetores, mas esses milhões de vetores, eu tenho uma parte desses vetores, todos que estão sobre uma mesma linha. Todos os vetores que estão alinhados sobre essa mesma linha, eles podem ser somados de uma forma muito fácil, praticamente como se fossem escalares, tá? Porque os vetores que estão sobre uma linha, eles vão manter a sua direção, a direção já é conhecida, todo mundo que está sobre essa linha somado só pode estar sobre essa linha, não tem nada que tire esse cara dessa linha. E os módulos simplesmente se adicionam como se fossem escalares. Então tem um módulo 3 positivo, um módulo 2 negativo, a soma desses dois caras vai dar claramente um módulo 1 positivo, né? 3 positivo, 2 negativo, somando esses dois caras vai dar 1 positivo. Então, o meu objetivo é chegar nessa sequência. Eu tenho 4 componentes, por exemplo, do jeito que eu estou mostrando aqui. Eu tenho V1, V2, V3 e V4. Todos eles estão alinhados e na hora de somar eu somo eles simplesmente como se fossem escalares. Tá? Já vamos introduzir o sistema cartesiano, mas antes de eu fazer essa introdução do sistema cartesiano, eu gostaria de destacar para vocês que que a soma de vetores, essa operação entre vetores de soma, ela tem propriedades bem definidas, que vocês conhecem já há muito tempo, tá? Então, as propriedades da soma. Até eu me acostumar com essa disposição nova, eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado para não escrever exatamente onde minha cabeça está escondendo, mas acho que por enquanto está bacana, né? Desde que eu escreva na parte alta ali das minhas notas, está tranquilo. Então, a propriedade importante da soma é que se eu pego 3 vetores e somo eles, tanto faz a ordem que eu escolha para somar eles. Isso eu já tinha demonstrado graficamente no método geométrico, né? Peguei 2 vetores e alterei a ordem de soma, né? Ao invés de fazer U mais V, eu fiz V mais U e eu mostrei que a gente chegava no mesmo resultado. Isso vale também para o método do paralelogramo. Afinal de contas, quando eu estou fazendo pelo método do paralelogramo, não tem nem qual que seria... Não existe muito claro qual que seria o meu vetor de base, o meu vetor de origem da soma. Afinal de contas, todos eles estão com a origem no mesmo ponto, tá? Ou seja, mais B mais C, isso aqui vai ser igual a C mais B mais A, e qualquer variação que a gente queira, tá? Vai ser igual a B mais C mais A. Então, a ordem não interfere no resultado, tá? O vetor soma de todos esses caras, tanto faz qual é o primeiro vetor que eu escolho para somar, ele vai ser sempre a mesma coisa, tá? Outra propriedade da soma muito comum é a associatividade, né? Então, eu tenho... Imagine que eu tenho 2 vetores B e C, eu somei esses vetores B e C, isso dá um resultado, né? Um vetor B mais C é um vetor, e eu estou somando isso com o vetor A. O resultado dessa soma do vetor A com o vetor B mais C é a mesma coisa que eu tivesse pego o vetor A e somado com o vetor B primeiro, e em seguida somado com o vetor C. Tá? Então eu posso juntar bloquinhos e fazer somas assim, parcelinhas de soma ao longo do caminho. Tá? Além disso, outra propriedade importante, existem mais propriedades que eu não vou listar todas aqui agora, tá? Porque eu acho que a gente não precisa se demorar muito nisso, mas se vocês estiverem interessados em todas as propriedades da soma de vetores, né, procurem livros a respeito, livros de geometria analítica ou de álgebra linear, vocês vão ter todas as propriedades. Mas uma propriedade que me interessa muito para eu dar o próximo passo, né, é a distribuidade do produto por um escalar sobre a adição. Tá? Então, tem um escalar alfa, tá? Um valor, um númerozinho que não é um vetor, é um escalar, simplesmente algo que muda o comprimento dos vetores, como a gente tinha definido já na aula passada, né? O que é um produto por um escalar, eu pego um vetor e multiplico por um valor, e esse valor mantém a mesma direção, só vai mudar o comprimento desse vetor. Multiplicar por um escalar só muda o módulo desse vetor e às vezes o sentido, né? Se ele for menor do que zero, ele inverte o sentido sobre aquela mesma direção, mas a direção é mantida. Então, se eu tenho um escalar que multiplica um vetor soma, eu tenho 2 vetores. Oi, boa noite. Você pode falar um pouco mais devagar, por favor?
É um pouco difícil para alguém que vem de Florianópolis. Tá? Então, eu repito várias vezes as coisas que eu falo, não se preocupe, mas assim, enquanto eu estou no meio da frase, eu nem percebo que eu estou falando rápido. Peço compreensão de vocês. Logo vocês se acostumam, tá? Mas não se preocupem, eu posso repetir várias vezes as explicações. Tá? Ok, valeu. Então, quando eu tenho, por exemplo, um produto de um escalar por um vetor que é uma soma, então eu tenho um vetor A somado com um vetor B, né? Tenho dois vetores somados, isso dá um terceiro vetor, um vetor soma, e eu estou fazendo um escalar vezes esse vetor soma. Ao fazer esse escalar vezes o vetor soma, o resultado dessa operação, escalar vezes o vetor soma, é a mesma coisa que eu tivesse pego esse mesmo escalar e pré-multiplicado pelos dois vetores que eu estou somando. Tá? Então, eu estou distribuindo esse escalar, é a distributividade do escalar sobre a soma. Estou distribuindo aquele alfa para o A e o alfa para o B. Então, é a mesma coisa que eu tivesse pego então, o primeiro vetor A, multipliquei por aquele fator de escala, né, digamos, dobrei o comprimento do vetor A, peguei o vetor B, dobrei o comprimento do vetor B e somei esses dois novos vetores. O resultado é exatamente o mesmo do que se eu tivesse pego o vetor A somado com o vetor B, e esse vetor resultado eu tivesse dobrado o comprimento. Tá? Então, essas são propriedades importantes da soma. Como eu falei para vocês, não são as únicas, tá? Temos mais coisas que a gente poderia explorar aqui, mas essas são propriedades importantes. Em que sentido? Porque essas propriedades, elas nos ajudam a definir aquilo que eu tinha falado para vocês como algo fundamental, algo chave para a nossa disciplina, que é o conceito de combinações lineares. Tá? Isso é um teorema. Tá? Então, vocês já devem estar acostumados com o que é um teorema, né? Uma coisa que eu consigo provar e vale sempre, teorema de Pitágoras, mas vocês já viram vários outros teoremas, né? Teorema do valor médio no cálculo, teoremas diversos. Tá? Então, esse é um teorema que nos ajuda a definir o que são combinações lineares e a função dessas combinações lineares. Então, quando eu estou num plano, quando eu estou em R2, por exemplo, se em R2 eu tiver dois vetores que não sejam paralelos, vamos dizer U e V, não são paralelos. Tá? Suponha que eu tenha dois vetores que não estejam paralelos. Nesse R2, se dois vetores não são paralelos, então, qualquer vetor C neste plano, lembrando que dois vetores definem um plano, né? Dois vetores não paralelos definem um plano em R2. Eu já vou ilustrar isso, fazer desenhos de vetores vai ficar talvez mais claro. Tá? Então, qualquer vetor C que esteja nesse plano definido pelos vetores U e V, pode ser escrito como uma, eu vou botar aqui bem maior, né? Combinação linear, e agora eu estou arriscando escrever sobre a minha cabeça. Uma combinação linear de U e V. O que eu entendo por combinação linear? Então, uma combinação linear é alguma coisa que envolve aquelas propriedades que a gente viu antes. Tá? Então, dizer isso aqui é exatamente equivalente a eu dizer o seguinte, que qualquer C que esteja naquele plano pode ser escrito na forma m vezes um vetor U, onde m é um escalar, e n vezes o vetor V, onde V é um escalar. Isso aqui é a representação de uma combinação linear. Então, estou fazendo combinações lineares de U e V. Combinações lineares de U e V é fazer o quê? É pegar escalares, né, valores escalares, mudar o tamanho desses U's e V's, multiplicar por esses U's e V's e fazer a soma desses caras. Isso é uma combinação linear. Tá? Então, por isso é muito importante esse conceito aqui. Tá? Então, isso aqui é uma combinação linear. Vamos ver, então,
o desenho desse contexto que eu estou falando. Tem dois vetores que não são paralelos, desculpa. Então tem o vetor U, está aqui, o vetor V. Botando esses dois vetores com a mesma origem, fica muito claro por que esses dois caras definem um plano. Tá? Dois caras não são paralelos, existe um ângulo entre eles, tá? É possível definir um ângulo entre eles. E esses dois caras, se eu juntar as origens deles, claramente entre eles forma-se um plano. Tá? Então vamos representar esse plano aqui, sei lá, vou mudar a corzinha aqui para um laranjinha, vai? Entre esses caras, tudo que eu estou achurando aqui em laranja é um plano que está definido entre U e V. Tá. Qualquer coisa que esteja, e não precisa só ser entre U e V dentro desse alfa, tá? Qualquer coisa ao redor desse U e V. Na verdade, acho que o melhor desenho incluiria esse achurado para todos os lados desse meu desenho aqui, tá? Então, tenho todo esse plano que está definido pelo U e pelo V. E qualquer coisa que esteja dentro desse plano vai poder ser expressado como uma combinação linear desse plano, desses dois caras, tá? Então, imagina que eu tenho aqui agora um vetorzinho C. Esse vetorzinho C, respeitadas essas condições de U e V não serem paralelos, esse vetorzinho C que está nesse mesmo plano, ele é obrigatoriamente a soma de dois vetores que são escalas desse U e V. Tá? Então, eu pegaria esses dois vetores aqui, eu mudaria o tamanho deles um pouquinho. Tá? Vamos pegar o U e V aqui, vou voltar para a caneta preta. Tá? Então, digamos que eu peguei esse vetor U e incompridei um pouquinho. Esse novo vetor é M vezes U. E esse outro vetor V, eu tive que encurtar ele um pouquinho, talvez. Deixa eu ver. Na verdade, já estava quase na posição aqui, tá? Vamos só redesenhar um pouquinho. Esse vetorzinho maior aqui é M vezes U. Paralelinho ali ao outro vetor de baixo. E esse cara paralelo ao outro vetor para o lado de cá. E esse vetorzinho menorzinho aqui é N vezes V. Então, invocando a forma de soma de vetores por paralelogramo, fica muito claro a gente visualizar o que é uma combinação linear. Qualquer vetor ali eu posso sempre buscar qual que é o tamanho, a escalinha que eu tinha que mudar o vetor U e a escalinha que eu tinha que mudar o vetor V, construo o paralelogramo para chegar lá no final desses caras. Tá? Então, isso é um teorema importante, ele está totalmente associado às propriedades de soma que a gente viu anteriormente, produto por escalar, distributividade desses produtos por escalar sobre a soma e tal. Tá? Então, isso é bastante importante, esse teorema. Isso vale então em R2. Né? Se eu tenho dois vetores que não são paralelos em R2, eles são capazes de fazer isso, né? Para todo o plano eles conseguem gerar. Se esses dois vetores, se eu tenho em R2 eu tenho exatamente dois vetores que não são paralelos, ainda é possível falar sobre uma extensão de um outro teorema, é possível mostrar que só existe uma combinação linear desses vetores U e V que dá o vetor C. Tá? Isso é um tema que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso também é crucial. O que eu quero dizer com isso? Então, só existe um conjunto de M e N que me dá esse vetor C. Eu não posso ter M1 e N1, que dá o vetor C, e um M2 e N2, sendo que M1 e M2 são diferentes, e N1 e N2 são diferentes. Não tem como ter duas combinações diferentes que gerem o mesmo vetor C, se eu tenho dois vetores não paralelos em R2. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas já deixem na cabeça de vocês. Por que é tão importante eu ter combinações lineares desses vetores? Porque essas combinações lineares definem de forma única esse vetor C. Só existe uma forma de eu expressar esse vetor C a partir desses vetores U e V. Beleza? Quando eu estou em R3, pulando então do plano para o espaço tridimensional no qual a gente mora, né? Em R3, a gente tem algo similar, né, a extensão desse teorema. A condição é que esses vetores U, V e W, né, em R2 eu precisava de dois vetores, e em R3 eu preciso de três vetores. Tá? Então, sejam esses vetores U, V e W, e esses U, V e W eles não podem estar no mesmo plano. No mesmo plano. Tá, eu estou aqui escrevendo um pouquinho por cima de mim, mas já vou baixar a tela, tá?
Eles não podem estar no mesmo plano nem ser paralelos. Se todos eles respeitam isso, tá? A gente vai ter um conjunto de vetores que vai ser capaz de fazer isso. Então, sejam esses vetores com essas condições, então, qualquer vetor C em R3 pode ser representado como uma combinação linear desses vetores individuais que a gente tem. Então, eu tenho M vezes U, N vezes V, e, sei lá, Q vezes W. Ou seja, as combinações lineares geram qualquer ponto do espaço. Do espaço tridimensional que a gente está representando aqui. Tá? Vocês poderiam se perguntar, pô, professor, a gente não está se afastando do tema, a gente não estava falando de soma vetorial, você não falou que a gente ia vincular isso com as coisas cartesianas e mostrar qual é a potência disso? Estamos caminhando para lá. Eu preciso que vocês entendam um pouco dessas combinações lineares. A gente vai fazer um exercíciozinho para vocês identificarem como que a gente trabalha com essas coisas. Tá? E a partir desse momento, a partir desses exercícios, a gente vai se fazer uma pergunta que vai nos conduzir diretamente à nossa representação cartesiana que tanto nos interessa nesse momento. Tá? Então, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, já estamos chegando lá. Então, qual que é o exercício que a gente vai fazer? Eu não desenhei aqui, tá? Mas a gente poderia desenhar, então, 3 vetores em R3. Diga que eles não estão no mesmo plano, tá? Então, qualquer outro vetor que está aqui em R3, o vetorzinho C, ele também é uma combinação da escala desses outros vetores, tá? Então, esse carinha aqui, a gente aumenta a escala dele até um determinado ponto, esse outro cara aqui a gente aumenta a escala dele até um ponto, e esse carinha aqui a gente reduz a escala dele, então a gente consegue sempre achar esse pontinho aqui relacionado a esses 3 outros vetores, a soma desses 3 outros vetores, tá? A representação não ficou aqui genial, mas mais para frente eu redesenho isso, problemas em 3 dimensões vai ficar mais fácil. Então vamos treinar um pouquinho esse conceito de combinações lineares e a partir da dificuldade, entre aspas, que a gente vai encontrar para resolver um determinado problema aqui, a gente vai pensar que esses vetores, além de estarem não paralelos, eles podem estar numa condição específica que facilita muito a nossa vida. Tá? Então vamos fazer o exercício. Mais uma vez eu estou pegando o exercíciozinho do livro do Wechsler, né? De geometria analítica. E ele pergunta o seguinte, tá? Eu tenho um vetor A, que tem módulo igual a 3. Eu tenho um vetor B, que tem módulo igual a 2. A soma desses dois vetores, né, eu quero saber qual a combinação linear desses dois vetores que tem módulo igual a 6. Então, está perfeitamente correta essa minha notação aqui, tá? Lembre-se que módulos são sempre escalares, tá? Então, eu posso escrever isso aqui. Módulo de C igual a 6, módulo de B igual a 2, módulo de A igual a 3, sem me preocupar com botar setinhas em cima desses 3, 2 e 6, eles são escalares mesmos, tá? E esses vetores têm a seguinte característica. O vetor B está aqui, o vetor A está aqui embaixo, ele é um pouquinho mais comprido que o vetor B, né? E o vetor C está entre eles, e a gente sabe que entre esses caras eu tenho 30 graus entre o vetor A e o vetor C, e mais 30 graus entre o vetor A e o vetor B. Tá? Então eu quero saber, a pergunta do problema é a seguinte. Qual a combinação linear de A e B que resulta em C? Tá bom? Então essa é a minha pergunta. Ficou meio garranchada aí, mas acho que dá para entender, né? Então, basicamente, o que a gente está procurando?
Quando eu pergunto qual é a combinação linear, os vetores A e B são conhecidos, eu quero saber, então, quais são os escalares que eu tenho que multiplicar, o M que eu tenho que multiplicar pelo A e o N que eu tenho que multiplicar pelo B, para que a soma desses dois caras resulte no vetor C. Tá? Então, eu tenho ali vetor B, vetor A. Esses dois caras eu vou ter que mudar a escala deles, né? Então, o vetorzinho B está aqui, o vetorzinho A original está ali. Eu vou mudar um pouco a escala deles, vou mudar de cor aqui. Ficou meio ruim, né? Usar a mesma cor antes. Então, esse vetorzinho aqui vai ser N vezes B. Esse outro vetor aqui vai ser M vezes A. Para que, na hora que eu fizer a soma... Pois não. Tá atrás de mim. Sua cabeça tá na frente. Tá aí, tá? M vezes A. Tô mudando a escala deles. Vou jogar um pouquinho para cima, acho que facilita, tá? Então, eu tenho N vezes B, M vezes A. E agora, pelo método da soma de paralelogramo, a gente puxa para o lado de cá. E o vetor C aparece aqui. Tá? Em outras palavras, eu estou querendo saber quanto que vale M e quanto que vale N. Essa é a pergunta do problema. Beleza? Como é que a gente pode resolver isso? Acho que a gente consegue usar um teorema de Pitágoras nele, né? Tá. Para que lado que eu monto os meus triângulos retângulos, então? A gente pode falar que o vetor A pode ser um eixo, vamos dizer assim, X, né? A parte de baixo do triângulo, a base do triângulo, e a extensão até C pode ser a nossa altura. Tá E bom. o próprio o C ser a hipotenusa. Eu nem vi quem está falando, porque eu tô... Desculpa, quem que tá falando? É o Guilherme. Guilherme. Oi, Guilherme. Então, essa é uma ótima ideia, tá? A gente poderia pensar diversas formas diferentes, tá? Eu já vou adotar exatamente a sua ideia, mas eu queria só mostrar para vocês que é perfeitamente legítimo a gente pensar coisas diferentes, tá? A gente já vai adotar exatamente o que você está falando. Eu poderia pensar, por exemplo, né, já que a gente sabe que triângulos, retângulos, a gente está meio que em casa, a gente sabe que a gente pode usar funções trigonométricas, a gente pode usar Pitágoras e tal. Eu poderia tentar fazer um negócio assim, poderia construir esses dois triângulos retângulos e a partir desses dois triângulos retângulos a gente tentar descobrir como é que eu conseguiria chegar em C. Tá? Só que fazer isso é meio complicadinho, porque a gente tem que dar um jeito de anular a mesma contribuição para cima e para baixo, segundo esses caras e tal. Dá para fazer, mas não é o ideal. Tá? Uma ideia muito melhor é essa ideia que o Guilherme me passou agora. Né? Então, se a gente... Por mais que teoricamente, a gente não sabe nada de Pitágoras ainda, de eixos cartesianos, né? A gente pode adotar alguma dessas direções como se fosse a direção de base. Tá? Então, vamos pegar aqui uma canetinha roxa. E vamos fingir, então, que essa direção A é uma direção de base interessante para a gente. Tá? Então, vou redesenhar esse problema aqui. Mantenha a direção A nessa direção. Em seguida, esse vetor B ele vai estar associado a um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui a gente conhece, né? Esse ângulo aqui vale 60 graus. E esse vetorzinho C, ele é mais comprido. Ele também está vinculado a um triângulo retângulo aqui embaixo. E para esse outro triângulo retângulo, a gente tem 30 graus aqui embaixo. Tá? E nosso vetor A está aqui. Então, por que fazer isso dessa forma é uma boa ideia? Porque a gente meio que consegue isolar o efeito de um desses caras numa única direção. Tá? Então, ao fazer isso, o que a gente descobre, entre aspas? Né? A gente descobre que essa partezinha de baixo, né? Então, deixa eu só marcar aqui com outra cor ainda. Vou botar um azulzinho aqui, né? Então, essa parte de baixo aqui, que é a base desse triângulo retângulo de C, considerando a linha de A como se fosse a linha de referência, essa basezinha aqui, ela vai levar em consideração aquela contribuição de A, M vezes A, e uma parte dessa contribuição de B. Tá? Então, essa base desse triângulo, eu posso expressar ele como? Para aquele triângulo maior, para o triângulo de C, ele é o cateto adjacente àquele ângulo, certo? Então, eu consigo escrever o quê? Eu consigo escrever que cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, vai ser essa base ali de baixo. Vamos chamar isso de CA mesmo, tá? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
E a hipotenusa é o comprimento desse nosso vetor C. A gente sabe que isso vale 6, né? Então, esse cateto adjacente, a gente descobre que ele vai valer, então, 6 vezes cosseno de 30. Então, eu sei quanto é que é esse comprimento alinhado na direção de A. Tá? Então, alguém faz aí para mim? Me diz quanto é que vale 6 vezes cosseno de 30. Ou eu posso fazer aqui também no celular do lado. Né? Estou abrindo a calculadora. Se alguém já quiser cantar para mim a resposta, mas... Aqui deu 5,196. Não sei se bate aí. Deve bater, né? Vou fazer cosseninho de 30. Não tem como não bater. Então, vamos lá. 30 cosseno... Opa! Sempre me esqueço o formato dessa calculadora. 30 cosseno... igual vezes 6. 5 vezes 5,196. Muito bem. Então, a gente sabe que tudo que está alinhado com o eixo A, somado, tem que valer isso aí. E esse cateto adjacente, né, ele vale quanto? Ele vai valer a contribuição de A, tá? Ele vai valer o MA, beleza? Mais uma outra partezinha, que é essa partezinha que eu vou pintar em laranja aqui daquele triângulo de B. Mas essa é a partezinha daquele triângulo. E aquela partezinha vale quanto? Aquela parte vale módulo de B vezes cosseno de 60. É o cateto adjacente àquele ângulo de 60 graus. Vezes o fator N. Então, não é simplesmente o B que eu estou utilizando. Eu tenho que descobrir por quanto que eu tenho que multiplicar o vetor B, aumentar o tamanho desse vetor B ou reduzir o tamanho desse vetor B, para que somando essas duas contribuições, o quanto eu tive que mudar o comprimento de A e o quanto eu tive que mudar de comprimento de B, dê esse valor. Então, o que vocês observam é que na hora que a gente olha só para esse cateto adjacente, parece que a minha situação não é legal, né? Porque eu não conheço quanto é que vale A, não conheço quanto é que vale M e não conheço quanto é que vale N. Eu tenho duas incógnitas aqui. Mas por que fazer essa ideia do Guilherme era uma ideia boa? Porque na hora que eu olho para o outro cateto desse nosso problema, esse cateto que eu vou marcar em vermelho aqui, naquele triângulo ali, aquele cateto é o cateto oposto, referente àquele cara, e naquele cateto oposto eu não tenho contribuição nenhuma de A. Tá? Então vamos pegar esse cateto aqui, agora eu vou escrever em vermelho, tá? A gente sabe que seno de 30 graus vai ser esse cateto oposto, vou chamar esse vermelhinho ali de cateto oposto, dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa ela vale 6, né? O módulo desse cara ele vale 6. Eu descubro então quanto é que vale esse cara. Então, cateto oposto, seno de 30 é meio, né? Hipotenusa vale 6. Então, 6 vezes seno de 30. Isso aqui vai valer 3. Eu sei que aquele carinha ele tem um comprimento de 3 na direção vertical. E esse camaradinho ali não tem contribuição nenhuma do vetor A, porque o vetor A não tem nenhuma parcela que empurra esse cara para cima. O vetor A, a gente definiu a direção do vetor A como uma referência para que tudo o que acontece naquela direção só leve em consideração, tudo que acontece perpendicularmente àquela direção não leva em consideração o vetor A. Tá? Então, esse cateto oposto vale quanto? Esse cateto oposto vale, então, módulo de B vezes seno de 60 vezes N. Que é exatamente esse cateto aqui, daquele triângulo de B, multiplicado pelo fator que eu preciso conhecer, que eu quero descobrir quanto é que vale N. Tá? Então, vamos voltar aqui para a canetinha vermelha e vamos resolver essa bagaça, né? Então, módulo de B vale 2, né? Cateto oposto a gente já viu que vale 3. Então, esse cara aqui vale 3. Módulo de B vale 2. Seno de 60 vale os mesmos, vale o cosseno de 30 que a gente tinha visto antes, né? Que é 0,86, né? Coisa assim, vamos ver. Eu nunca lembro de cabeça, tá, gente? É raiz de 3 sobre 2, mas, enfim. Tem seno de 60 graus. De 60 graus. Isso vale 0,866 vezes N.
Então, eu consigo isolar n, né? Passo 2 e 866 dividindo para o outro lado. A gente vai chegar, então... Eu sei quanto é que é o fator pelo qual eu tenho que multiplicar o vetor b para chegar naquele valorzinho ali. Tá? Então, eu tenho 3 dividido por 2 e dividido novamente por 0,866. Isso vai dar 1,73. Descobri uma das minhas duas incógnitas. Agora eu posso trazer e levá-la de volta lá na minha outra equação. E a gente descobre, então, quanto é que vale o fator m. Tá? Então, vamos voltar ali para a equaçãozinha em azul. Agora eu sei, então, cateto adjacente. A gente tinha feito a conta antes, que valia 5,196. Era igual a m vezes o módulo de A. O módulo de A valia 3. Mais o módulo de B, que era 2. Vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é a mesma coisa que seno de 30, então isso aqui vale meio. Vezes o n, que eu sei que vale 1,73. E agora, basta a gente operar esse cara, né? Então, deixa ali 3m sozinho num lado. Eu tenho 5,196 menos 2 vezes meio dá 1. Então, menos 1,73. Vamos lá, apagar todo mundo aqui dessa equação. Eu tenho, então, 5,96 menos 1,73. Isso dá 3,466. E eu divido isso por 3. E eu descubro, então, finalmente, que o meu m vale 1,15. Então, eu descobri qual que é a combinação linear que eu preciso, né? Para chegar nesse vetorzinho com o módulo 6, eu descobri qual que seria a combinação linear desses dois vetores, para os quais eu conheci o ângulo, tá? Então, vocês viram que dá um trabalhinho, né? Não é difícil a conta, óbvio, mas deu um pequeno trabalho. A gente montou duas equações, vimos que uma delas tinha duas incógnitas, achamos uma equação, escolhendo uma das direções, uma das nossas equações tinha apenas uma incógnita, e com isso a gente resolveu o nosso sistema, tá? Então, beleza, funciona, a gente é capaz de fazer isso, tá? Mas, Professor, pois não. como é que você achou o vetor B vezes o cosseno de 60 graus vezes n? Ali no cateto adjacente? Sim. Aqui, né? Então é o seguinte, a gente sabe, a gente está buscando justamente, né? A gente sabe que dois vetores não paralelos, eles são capazes, em combinações lineares de dois vetores não paralelos, são capazes de gerar qualquer vetor C, tá? Qualquer vetor daquele plano. Então a gente sabe que C obrigatoriamente tem um formato m vezes A mais n vezes B, isso é o que diz o nosso teorema de base. Tá? Então, o que eu estou querendo descobrir é quanto é que vale m e n. Então, na verdade, quando eu desenho esse vetor C dessa forma, o que eu estou querendo fazer, na verdade, é associar o vetor C aqui a uma soma por paralelogramo de um vetorzinho n vezes B e um vetorzinho m vezes A. Tá, então, se eu tracei a paralela ao vetor A e tracei a paralela ao vetor B, somando via paralelogramo aqui, a gente chega nesse vetor B. Tá? Então, na verdade, talvez fosse até melhor eu ter desenhado exatamente m vezes A e n vezes B aqui no lugar dos meus triângulos à esquerda. Tá? Então, na hora que eu estou pensando, eu estou olhando agora só para esse paralelogramo. Tá? E com esse paralelogramo, a gente tem, então, o meu triângulo vale n vezes B. Tá? E o meu cateto adjacente, na soma do paralelogramo, que eu tenho a base desse cara, vale m vezes A. E o meu vetor soma está aqui. Você percebe que esse vetor soma, esse cateto adjacente aqui, que eu estava desenhando ele em azul, a parte de baixo, ele vai ser maior do que m vezes A. Por quê? Eu tenho m vezes A e eu tenho uma parcelinha de contribuição que está aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa parcelinha que eu desenhei em chaves, essa parcelinha aqui que é m vezes A, e a soma desses dois caras, somando essas duas chaves, vai me dar, aí sim,
esse cara todo, que é o que eu chamei de cateto adjacente. Beleza? Então, quem que são essas parcelas? Essas duas chaves. Essa chavezinha maior aqui é simplesmente M vezes A. Ele já está na direção de A, é alguma coisa perfeitamente definida, né? M vezes A. E essa outra parcelinha aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 60 daquele ângulo de cima. E essa parcelinha aqui vale quanto? Esse triângulo aqui, que eu estou marcando agora em amarelo, é um triângulo retângulo de hipotenusa que vale NB. Tá? Se a hipotenusa vale NB, eu posso escrever então que cosseno de 60 graus vale esse cateto adjacente pequenininho ali, esse CAzinho barra, vai, dividido pela hipotenusa, que é N módulo de B. E eu quero saber quanto é que vale esse CAzinho barra. O CAzinho barra que eu estou somando com MA para chegar no CAzão. Tá? Então, N vezes B vezes cosseno de 60 graus é exatamente esse termo que eu escrevi aqui. Deu para enxergar de onde ele veio? Agora deu. Beleza. Então tá. Então vocês viram que voltando ao que eu estava falando, né? Deu um trabalhinho, mas a gente consegue fazer, consegue resolver, conseguimos achar quais são as combinações lineares. Eu poderia dar vetores em qualquer posição para vocês, né? E vocês poderiam testar isso, resolver probleminhas e tal, tranquilo. Só que não é alguma coisa também tão pouco simples, né? Como eu disse, deu trabalho. Qual que foi a grande sacada de escolher o vetor A como um vetor de base? Por que foi interessante eu desenhar todos os meus triângulos retângulos, levando em conta que a base estivesse alinhada com o vetor A? Então, por que escolher um vetor como base? Eu vou botar base entre aspas, porque a gente vai falar de base aqui ao longo da nossa disciplina com um contexto bem diferente, tá? Então, por que eu fiz isso? Porque nas outras direções, a contribuição desse vetor não aparece. Então, vocês viram, o que nos ajudou a resolver? Nos ajudou a resolver esse problema a parte do ladinho desenhado em vermelho que eu tenho daquele triângulo. O cateto oposto ao ângulo de 30 envolve apenas a contribuição do vetor B, na hora que eu escolhi o vetor A como base. Tá? Então, por isso que é uma boa ideia a gente sempre escolher um vetor como base, porque naquela direção, sim, aquele vetor conta, mas tudo que está fora daquela direção, aquele vetor não contribui. Então, as minhas equações têm uma incógnita a menos. Tá? Então, efeitos na direção vertical, levando em consideração esse A na direção horizontal, né, os efeitos na direção vertical dizem respeito apenas ao que vem de um dos vetores que eu estou tentando combinar quando eu estou em R2. Os efeitos na direção horizontal envolvem todos os vetores que estão envolvidos. Na direção vertical fica mais fácil a minha situação. Ao isolar efeitos, eu tenho equações com menos incógnitas. Tá? Então, esse parênteses aqui só nos explica por que foi uma boa ideia, a ideia do Guilherme lá quando a gente começou a resolver o problema da gente escolher o vetor A como se fosse o meu eixo X, mesmo que eu não esteja falando ainda de eixos cartesianos nem nada, tá? Escolher o vetor A como se fosse o meu eixo X me ajuda porque eu estou isolando esses efeitos ao longo do caminho. Se vocês quiserem treinar mais, né, exercitar essa mesma coisa, tem um outro exercíciozinho, tá? Daí para vocês fazerem, não vou fazer agora, tá? Então, exercício para praticar. Não precisa entregar nem nada, é só para vocês verem se vocês entenderam como é que funciona isso. Tá? Tentem escrever, então, esse vetor C como uma combinação dos vetores A e B, sendo que a situação desses vetores é a seguinte. Eu tenho o vetor A apontando para o lado de cá, módulo de A vale 2,
eu tenho um vetor B apontando para e eu quero saber qual é a combinação desses dois vetores que me dá o vetor C, cujo módulo é 4, e o ângulo entre esses caras eu tenho 120 graus entre A e B, e entre A e C eu tenho 135 graus. Tá? Vocês podem fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez. Escolhe um vetor de base, né? Sei lá, um vetor A é o vetor de base. De novo, né? Como se fosse a direção horizontal. E vocês terão, então, tudo que é na direção vertical, não é? A direção fora desse vetor A, vai depender apenas do vetor B. Vocês descobrem qual é o coeficiente que tem que ter o vetor B. E em seguida vocês vão, aí sim, para a contribuição horizontal de tudo, né? Na direção de A, e descobrem quanto é que valem esses coeficientes para A também, tá? Então funciona super bem, tá? Eu não vou descrever agora, mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de problema que a gente fez. Professor, Então, pois não. se não for atrasar o senhor aí, você poderia repetir de novo como é que você fez o exercício anterior, que eu consegui pegar, mas começou a travar e aí... Travou para todo mundo? Ou foi só para você? Tá dando uma travada. Sério? Estranho. Que merda. Bom, então vamos lá. O que a gente fez? A gente isolou efeitos, tá? Vou desenhar bem grandão aqui. Tem o vetor B, vetor A e o vetor C. O teorema nos diz: vetor A e B não são paralelos. Com combinações lineares desses vetores A e B, eu consigo descrever qualquer vetor do plano. Para eu chegar nesse vetor C, pensem no modo de soma de paralelogramo. Então, tem que ter uma linha paralela que se cruze aqui em cima, que passe por esse cara, paralela ao eixo A, e tem que ter uma linha paralela ao meu vetor B, que passe ali naquela ponta. Ou seja, para essas duas coisas serem verdade, né, o que eu estou fazendo, na verdade, é a soma de dois vetores que são escalas, né, são vetores A e B na mesma direção de A e B, com escalas diferentes. Então, esse vetorzinho roxo, que vem lá da origem e vai até lá em cima, é um vetor N vezes B. E esse vetorzinho que vem lá da origem até o final aqui é o vetor M vezes A. Pelo método de soma de paralelogramo, eu sei que M vezes A mais N vezes B vai ser igual a C. É isso que eu quero descobrir. Quero saber quanto que tem que ser o aumento da contribuição de A e quanto que tem que ser o aumento da contribuição de B. Chegue. Escolho em relação a essa e todos os meus triângulos são projetados. Então, esse triângulozão aqui, vamos pegar uma outra caneta grossa. Depois que o senhor fez essa somatória aí de C aí, começou a travar aqui, eu não consegui entender mais nada. Tá travando para todo mundo, gente? Sim, tá. Sim, professor. Também. Mas tá travando o vídeo, o áudio, o tudo. Tudo. Mais Tudo. uma. Tudo, é. O áudio tá parecendo um robô. Vamos tentar. Vamos tirar a minha câmera, talvez? Vamos tentar. Melhorou para vocês? Agora não tá compartilhando. Ah, foi. Melhorou para vocês, pessoal? Melhorou? Sim. Tá, então vamos sem minha câmera. Tá? Infelizmente, vamos sem minha câmera. Pessoal, até esse ponto vocês conseguem entender a lógica desse negócio? Que C é uma combinação linear de dois vetores, do vetor A e do vetor B. Eu tenho que mudar o tamanho de A e mudar o tamanho de B para que o paralelogramo dê o vetor C.
Até esse desenho aqui, a parte geométrica da coisa, dá para entender? Sim, sim. Sim. Sim, Tá. professor. Muito bem. Então, o que a gente fez? A gente escolheu o vetor A como base. Então, todos os meus triângulos retângulos terão como base essa linha de A ali, tá? Como se ele fosse um eixo X, beleza? Então, tem esse triângulo em laranja que eu estou desenhando aqui. Esse triângulo em laranja, ele tem algumas coisas importantes. Primeira coisa importante desse triângulo em laranja. A gente conhece esse ângulo aqui de 30 graus. E esse lado em vermelho, então, é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Tá? Como eu escolhi o vetor A como base, faz alguma diferença qual é a escala do vetor A para eu saber quanto é que vale esse cateto oposto? Não faz, né? A altura desse cara é exatamente isso, a altura desse outro triângulo. Beleza? Beleza, beleza. Tá? Então, essas alturas, esses dois caras aqui têm que ser iguais. Uma vez que eu escolhi o A como base, a altura desses dois triângulozinhos aqui tem que ser iguais. Vamos pintar esse outro triângulo aqui. Tá, o triângulozinho de B. A partir do momento que o roxo é a minha base, as alturas têm que ser iguais. Para essas duas alturas serem iguais, o que eu tenho? A alturazinha é esse CO ali do triângulo de C. Ele vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, seno de 30 graus vai valer o CO dividido pelo módulo de C, que a gente sabe quanto é que vale. E como o meu A é a base, eu sei que esse mesmo CO vai aparecer na hora que eu escrever seno de 60 graus. Se eu escrever seno de 60 graus, vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo módulo de B vezes N. Tá bom? Isola o CO. Isola o CO, deixa o CO sozinho. Parará. Você vai descobrir, então, se esses dois COs são iguais, você sabe que seno de 30 vezes módulo de C vai ser igual a seno de 60 vezes módulo de B vezes o coeficiente N. Nessa equação você conhece seno de 30, conhece módulo de C, conhece seno de 60, conhece módulo de B, você descobre quanto é que vale N. Foi isso que a gente fez, descobrimos que N valia um determinado valor lá. Beleza. Agora, esse outro triângulozão grande, ele tem um outro lado importante. E esse lado importante, vamos desenhar em outra cor aqui. Vou desenhar de novo em vermelho, tá? Só para ficar, não vai ter confusão porque ele tá aqui embaixo. Esse triângulozão grande tem esse lado aqui. E esse lado aqui, de baixo, é o cateto adjacente, é o CA. O cateto adjacente é o ângulo de 30 graus. Para eu chegar nesse valor de CA, eu tenho duas parcelas. Um pedaço desse CA é o que eu caminhei daqui até aqui, que é exatamente MA. E outro pedaço desse triângulo é o quanto eu caminhei daqui para cá. Então, eu tenho um pedacinho de vetor para cá, outro pedacinho de vetor para cá, e a soma desses dois vetores vai dar CA. Ou seja, CA, cateto adjacente desse camaradinho ali, do ângulo, ele vai ser M vezes A, mesmo módulo de A, mais a base daquele outro triângulozinho ali, o cateto adjacente àquele cara. Quanto é que vale aquele cateto adjacente? Ele vai valer cosseno de 60 graus vezes módulo de B vezes N. Tá? Essa primeira setinha que a gente desenhou, a setinha mais curta, vale isso. Só pode valer isso. Tá? E esse cateto adjacente, por sua vez, ele vale cosseno de 30 graus vezes módulo de C. Nessa nova equação, o que eu desconheço? Eu já resolvi antes quanto é que vale N. N já é algo conhecido. Módulo de B era dado, cosseno de 60 é dado, módulo de A é dado, cateto adjacente é alguma coisa, cosseno de 30 que é dado e módulo de C que é dado. A única variável que eu tenho nessa minha segunda equação é M. Com isso eu consigo descobrir o segundo. Beleza?
Melhorou a situação? Melhorou a vida? Melhorou, professor. Você poderia só voltar lá no exercício, o extra, por favor, que não deu tempo de copiar? Vai lá. Dá um Valeu. print aí da tela. Eu preciso acelerar. Tá bom? Pode ir, pode ir. Então tá. Então, fazer esse negócio de isolar efeitos é sempre algo. Estão me ouvindo? Alô? Tá cortando, professor. De novo? Para mim tá cortando de vocês também. Mas dá para entender o que eu tô falando ou não dá? Às Agora vezes não sim. dá. Agora tá dando. Tá bom. Então, a minha pergunta... Imagine o mesmo tipo de problema que eu tinha antes. Imaginem que A e B fossem perpendiculares. Tá bom? Professor, o senhor Imaginem... tá alguma coisa? Eu estou escrevendo... Eu só estou escrevendo, por enquanto. Travada. Mas a tela tá vendo ou não tá? Imaginem Agora que A e B apareceu. fossem perpendiculares. Tá bom. Então, ó, imaginem que A e B fossem perpendiculares. Beleza? O que ia acontecer se tivesse isso acontecido? Eu teria um vetor A e um vetor B. Poderiam ter comprimentos diferentes, tá? O mesmo problema de antes. Vetor A e vetor B. Se o ângulo entre eles fosse de 90 graus, ficaria muito tranquilo para a gente fazer e escrever aquela combinação linear. Se o meu vetorzinho C estivesse aqui no meio, diretamente a gente estava os efeitos isolados por definição. Tá? Se A é perpendicular a B, a gente tem efeitos sempre isolados. Então, se a gente pega um desses caras como base, né, se eu pegar o A como base como sendo o horizontal, o horizontal vai depender apenas de A. Tudo que acontece na direção de A não tem influência nenhuma de B, porque B não contribui nada, ele não desloca nada nessa direção. Não tem nenhuma componente nessa direção. Da mesma forma, tudo que está na direção de B, que seria a minha direção vertical aqui, não depende do que acontece em A. A não é capaz de deslocar esse cara da direção. Essas contribuições verticais só dependem de B. Tá? Então, nesse nosso caso, a altura desse cara aqui seria simplesmente N vezes B, e a base desse cara aqui seria apenas M vezes A. Então, vocês percebem que esses dois vetores estarem perpendiculares, os dois vetores que eu estou tentando combinar, se eles de base eles já são perpendiculares, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo a gente resolver meu problema. Tá? Muito mais fácil resolver o problema de combinação linear. Tranquilo? Todo mundo consegue entender essa lógica? Sim, sim. Tá. Então, se vocês entendem essa lógica, então vocês já entendem por que é tão importante, por que é tão potente a gente utilizar o sistema cartesiano. Tá? Então, o que nos diz o sistema cartesiano? O que foi o lado brilhante ali do Descartes, onde ele descreveu esse negócio? Se eu estou em R2, o que o Descartes mandou a gente fazer? Mandou a gente pegar dois eixos perpendiculares. Então eu tenho o eixo x e o eixo y, eles são perpendiculares na descrição cartesiana do meu espaço. Né? X e y, tenho esses caras aqui. E
Lembra que eu tinha falado na aula passada, né, na aula de ontem, que sempre que eu tenho uma direção, eu posso caracterizar essa direção por vetores que têm comprimento 1. Tá? Então, isso é uma coisa, não sei se vocês já viram na vida de vocês, mas acho que viram, né, em algum momento, provavelmente no ensino médio. A gente pode pegar e descrever, então. A direção de x é caracterizada por um vetorzinho unitário, que aponta na direção positiva de x, e a direção de y é caracterizada por um vetorzinho unitário, que aponta na direção positiva de y. Esses dois vetores, eles são perpendiculares entre si, tá? E a gente tem, então, os nomes. Na direção de x, a gente vai chamar esse vetor de i chapéu, e na direção de y, a gente vai chamar esse cara de j chapéu. Tá? Então, i chapéu e j chapéu são vetores unitários que definem os sentidos positivos dos eixos, apontando nos sentidos positivos dos eixos cartesianos. Tá? E por que isso é interessante? Porque com esses dois caras, com I e J, I chapéu e J chapéu, podemos facilmente encontrar combinações lineares que representem qualquer vetor num plano R2. Pode parecer que a gente está fazendo um caminho muito grande para alguma coisa meio óbvia, tá? Mas qualquer vetor C, ele vai poder ser descrito da seguinte forma. Um determinado escalar que multiplica esse vetor I, que eu vou chamar de Cx, e um determinado escalar Cy que multiplica o vetor J. Qualquer vetor em R2, ele pode ser descrito dessa forma. E esses dois caras aqui são o que a gente vai chamar as componentes cartesianas do vetor. Tá bom? Então, um vetor qualquer, a gente sempre vai conseguir achar por quanto eu tenho que multiplicar esse vetor escalar, esse vetor unitário I, para eu saber qual é a contribuição horizontal, e por quanto eu tenho que multiplicar esse vetor unitário J, para eu saber quanto que é a contribuição vertical desse vetor, para eu chegar nesse resultado final. Tá? Então, qualquer vetorzinho, a gente pegar, vamos desenhar aqui de novo, né, um eixo cartesiano, vetor C. Na hora que eu pego esse vetor e traço uma paralela ao eixo Y para baixo e uma paralela ao eixo X para o lado, o que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo descobrir, basicamente, um vetor. Eu estou fazendo uma decomposição de vetores. Né? Decompor um vetor é saber o quê? É quanto que seriam esses dois vetores, um alinhado ao eixo X e um alinhado ao eixo Y, que somados dão esse meu vetor resultado. Então, se eu tiver um ângulo alfa, por exemplo, se ele faz um ângulo alfa com relação ao eixo X, esse vetorzinho de baixo vale CXI e esse vetorzinho aqui de cima vale CYJ. A soma desses dois vetores me dá o vetor C. Tá? Qualquer vetor, então, quando a gente está pensando em inserir o sistema cartesiano, quando eu pego um determinado vetor e determino qual é um sistema de coordenadas x e y, quando a gente procura quais são as componentes cartesianas desse cara, basicamente a gente está transformando um vetor em dois vetores. Repito, quando eu tenho esse vetor C,
esse vetor C está numa determinada posição, eu defino qual que é o meu eixo cartesiano que é mais conveniente para mim, defino onde está x e y, e para esse sistema de coordenadas eu descubro quanto é que é o CXI, essa base, e quanto é que é o CYJ, que é essa parte da altura. Eu fiz o quê? Eu transformei C em duas componentes cartesianas. É a soma dessas duas componentes cartesianas. Tá? Isso é o que a gente chama de decomposição de vetores. Quando a gente faz uma decomposição de vetores, o que a gente está fazendo? A gente está transformando um vetor em uma soma de componentes cartesianas desse vetor. Então, um vetor em duas dimensões, um vetor vira duas componentes. Daí algum de vocês pode estar se perguntando de novo, né? Poxa, mas então você está me sacaneando de novo, né, professor? Você está falando que é bacana a gente fazer essa soma pelo paralelogramo e, ao fazer isso junto com o sistema de coordenadas cartesianos, na verdade, para cada vetor eu vou ter dois vetores. Isso não está adiantando nada, né? Eu estou aumentando a complexidade do meu problema. Na verdade, não. Porque o que acontece? Na hora que eu decomponho todos os vetores que eu quero somar, as componentes todas elas estarão alinhadas, que é o nosso objetivo final, o objetivo que a gente gostaria desde o começo. A gente ter várias componentes que estão sobre uma mesma linha. Essas componentes que estão sobre uma mesma linha eu posso somar como se fossem escalares. Então, cada vetor eu faço essa decomposição, acho quanto é que valem as componentes horizontal e vertical desses vetores, e ao final de ter feito toda a decomposição de todos os vetores que eu quiser somar, eu posso pegar todas as componentes horizontais e somar como se fossem escalares, e todas as componentes verticais e somar como se fossem escalares, e o meu resultado, então, está perfeitamente caracterizado. Porque a vantagem adicional da gente ter escolhido esses eixos que são perpendiculares entre si, é que, como eu tenho ângulo de 90 graus entre essas componentes na direção de x e na direção de y, tudo que eu sei sobre um triângulo retângulo eu posso aplicar dentro de um sistema cartesiano, tá? Então, para esse triângulozinho que eu tenho ali, por exemplo, C, para achar quanto é que vale CX e CY, eu posso aplicar as minhas funções trigonométricas. Então, eu sei que, por exemplo, seno desse ângulo alfa vai valer o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é que é o cateto oposto? O cateto oposto é o módulo dessa altura desse cara ali, e o módulo disso, sendo que J tem comprimento 1, o módulo dessa altura é simplesmente CY. E quanto é que a hipotenusa é o módulo total de C. Então eu consigo já diretamente descobrir CY é basicamente você pegar o seno desse alfa, medindo esse alfa com relação ao eixo horizontal, tá? Seno de alfa vezes o módulo do vetorzinho total. Tem uma fórmula fechada para achar quanto é que vale a componente y de um determinado vetor. De forma correspondente, eu sei que Cx vai ser cosseno de alfa vezes esse Czinho. Se o meu alfa está medido com relação à direção de x, eu sempre vou conseguir achar as componentes desses caras. Tá? Então, não é difícil eu decompor um vetor em suas componentes cartesianas. Uma vez que eu tenho uma caracterização do ângulo, da posição que esse cara está, eu sei qual é o módulo desse vetor e a posição que esse cara está, eu consigo descobrir quais são as suas componentes cartesianas de uma forma muito fácil, utilizando funções trigonométricas. E na hora que eu faço a soma desses caras todos, o resultado, eu ainda posso aplicar Pitágoras, né? Se eu somar todas as componentes, eu sei que dentro daquele triângulo retângulo, né, eu sei que vale, por exemplo, cx ao quadrado mais cy ao quadrado vai ser igual ao módulo de c ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Então, vocês observem, né? A potência da gente ter pensado em dois eixos perpendiculares uns com relação aos outros. Isso permite a gente escrever várias coisas diferentes, né, e utilizar todas as coisas que a gente já sabia de trigonometria dos triângulos retângulos, a gente consegue aplicar diretamente nesse nosso caso aqui. Tá? Então, uma observação em termos de notação. Tá? Eu poderia, sempre que eu tivesse um vetorzinho, e eu quisesse associar esse vetor a um sistema cartesiano, eu poderia sempre escrever, né, D vai ser igual a dx vezes I mais dy vezes j.
Só que isso é meio cansativo, eu sempre tenho que escrever esse dx vezes o i chapéu, dy vezes o j chapéu, tá? Então, quando eu estou introduzindo um sistema cartesiano, né, eu posso ter uma notação de vetores, que é uma notação que vai ser padrão para a gente, né, da seguinte forma. Um vetor D, então, eu vou botar entre chaves, entre colchetes, na vertical, as duas componentes, começando com a horizontal, tá? Então, no lugar de eu escrever dx vezes i e dy vezes j, eu vou escrever isso. D vai ser igual a dx, dy, e essa é a minha representação cartesiana de vetores em duas dimensões. Tranquilo? Faço minhas contas utilizando o triângulo retângulo, tal, beleza, maravilha. Mas na hora de escrever quem que é o vetor, eu posso escrever simplesmente dessa forma, que é a minha representação cartesiana de vetores em R2. Quando eu digo R2, estou querendo dizer que eu estou num plano. Então, para descrever alguma coisa no plano, eu preciso de duas coordenadas, coordenada x e coordenada y. Tá? Tudo que a gente falou se estende também para R3. Então, no espaço tridimensional em que a gente vive, o que é o equivalente dessas formas todas? Tá? Vamos desenhar de novo ali os nossos eixos coordenados, né? Os nossos eixos cartesianos de 3 dimensões. Tem o eixo x, eixo y. A gente já sabe que para cada um deles, e o eixo z, né? E a gente já sabe que para o eixo x e para o eixo y, a gente tem vetores unitários, que são o i chapéu, o j chapéu. E na direção de z, eu tenho, então, o vetorzinho k chapéu. E jk, todos esses caras são vetores unitários. Tá? Qualquer vetor em R3 pode ser expresso, então, como uma combinação linear desses três vetores. Esses três vetores respeitam a condição que a gente tinha no nosso teorema de Base, quando eu estou em R3, que esses três vetores não estejam no mesmo plano e que não sejam paralelos entre eles. Na verdade, todos esses vetores são perpendiculares, são mutuamente perpendiculares. Eu tenho 90 graus entre I e J, 90 graus entre I e K, e 90 graus entre K e J. Tá? Então, como isso está respeitado, eu sei que qualquer vetor em R3, vamos chamar eles de vetor W, por exemplo, tá? Um vetor W em R3, ele vai poder ser escrito como uma componente cartesiana na direção de x vezes esse vetor unitário, uma componente cartesiana na direção de y vezes o vetor unitário, e uma componente cartesiana na direção de z vezes um vetor unitário. Isso é válido de R3. Eu consigo sempre achar esse formato. Tá bom? Eu não precisar ficar escrevendo esse I chapéu, J chapéu e K chapéu e esses mais ao longo de todo o caminho. Eu posso simplesmente empilhar essas coordenadas desses caras, WY, WX, WY e WZ, uma notação cartesiana de vetores em 3 dimensões. E em 3 dimensões, vale a extensão das coisas que a gente tinha de teorema de Pitágoras e tal, né? Não sei se todos vocês já falaram, já viram essa extensão alguma vez na vida. O teorema de Pitágoras, então, se a gente pega as componentes em 2 dimensões, cx ao quadrado mais cy ao quadrado, isso vai dar um módulo de c ao quadrado em 2 dimensões. O equivalente disso em 3 dimensões é o seguinte: módulo de w ao quadrado vai ser igual a wx ao quadrado mais wy ao quadrado mais wz ao quadrado. Esse é o equivalente tridimensional ao Pitágoras, tá? Então vamos botar aqui entre aspas, tá? Pitágoras 3D. Beleza? Então sempre que a gente quiser saber o comprimento de alguma coisa, a gente pode utilizar essas versões em 2 dimensões e em 3 dimensões desses caras. Então vocês observem, né? A gente falou tudo. Qual que foi o percurso que a gente fez? A gente descreveu vetores como setas orientadas, segmentos de retas orientados.
A gente mostrou as propriedades desses segmentos de retas orientados, né, o módulo, a direção e o sentido. A gente explicou algumas operações, como o produto por um escalar, vetor nulo, trocar sinal de um vetor inverte apenas o sentido e mantém a direção. A gente falou de várias coisas assim. A gente apresentou formas diferentes de somar vetores, tá? E com as formas diferentes de somar vetores, a gente chegou no conceito, né, nas propriedades da soma, no começo da aula de hoje, e a gente chegou no conceito de combinações lineares. E a gente viu que se alguns vetores, se eu estou em 2 dimensões ou em 3 dimensões, contanto que esses vetores não estejam alinhados, né, contanto que eles não compartilhem a mesma direção, se em 2 dimensões, isso quer dizer, se eles tiverem um ângulo entre eles, eu consigo representar qualquer vetor que more nesse plano definido por 2 vetores, como uma combinação linear desses 2 vetores. E a gente viu que dá um trampo ali a gente achar qual é a combinação linear necessária se esses 2 vetores forem vetores quaisquer que tenham um ângulo diferente de 90 graus. Agora, nessa parte que a gente trouxe até agora da aula, eu mostrei para vocês. Se esses 2 vetores que eu estou combinando, além de não estarem paralelos, se eles forem, de fato, perpendiculares uns com relação aos outros, isso facilita horrores a gente achar a combinação linear desses 2 vetores que resulta em qualquer outro vetor. Porque isso isola os efeitos, né? Se um está perpendicular ao outro, as contribuições, digamos, horizontais não dependem do vetor que está na vertical e as contribuições verticais não dependem do vetor que está na horizontal. Tá? A mesma coisa vale quando eu estiver em 3 dimensões. Tá? E isso que é a grande potência da gente utilizar a forma cartesiana desses vetores. Então, qualquer vetor associado a esses vetores I, J e K faz com que a gente consiga desacoplar esses efeitos e falar dos efeitos na direção X, na direção Y e na direção Z de forma isolada. Tá? Então, só encerrando a parte falando sobre somas vetoriais, né? Então, cumprindo a minha promessa, né? Por que somar pelo método do paralelogramo é importante? Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar grande, tá? Com vários vetorizinhos. Tem um eixo X, um eixo Y. E a partir da origem eu tenho vários vetores que eu quero somar. V1, V2, V3, V4. Vamos ficar em 4 só para não ter que desenhar muitas coisas diferentes, tá? Então, V1, V2, V3 e V4. E eu quero saber quanto é que vale a soma desses caras. A gente vai se basear na soma por componentes desse cara. Então, soma por componentes tem tudo a ver com soma por paralelogramo. Porque para cada um desses vetores, eu vou decompor e vou descobrir qual que seriam os 2 vetores alinhados com os eixos X e Y que eu precisaria ter para chegar naquele cara. Então, aqui eu vou ter o quê? V1x, V1y. Para o segundo vetor, lembra que o que eu estou fazendo é decompondo esses vetores, né? Então, cada vetor vai virar 2 vetores. Aqui eu vou ter V2y e aqui eu tenho V2x. Mais uma cor. Para esse terceiro vetor, uso o método do paralelogramo para achar quanto é que valem V3y e V3x. E por fim, vetor 4, decomponho esse cara em 2, acho quanto é que vale V4x e V4y. E agora, para saber a soma de todos esses vetores, basta eu fazer a soma por componentes. Tá? Então, quanto é que vale o vetor soma? Deixa eu pegar uma cor que eu não usei ainda. O que eu não usei? Laranja já foi, azul já foi, verde já foi. Vamos voltar para o preto mesmo, tá? Então, V1 mais V2 mais V3 mais V4. É o que eu estou procurando, é isso? Se cada um desses caras eu puder representar como V1x na direção de I, mais V1y na direção de J, mais V2x na direção de I, mais V2y na direção de J, mais V3x na direção de I, mais V3y na direção de J,
mais V4x na direção de I mais V4y na direção de J. Eu vou poder agrupar esses caras utilizando as propriedades da soma. Eu vou poder dizer o seguinte. Eu tenho V1x mais V2x mais V3x mais V4x, tudo isso na direção de I, mais V1y mais V2y mais V3y mais V4y na direção de J. E esse vai ser o meu vetor soma. Ou seja, esses caras aqui são as componentes que estão alinhadas. Geometricamente falando, fazer isso é a mesma coisa que eu pegar e somar esses 4 vetores que estão alinhados aqui, eu somo eles como se fossem escalares e eu obtenho esse resultado aqui. Em seguida, eu pego todos os outros vetores que estão alinhados com o eixo Y, são esses caras aqui, somo eles como escalares e eu obtenho esse resultado aqui. Então, vocês observam que no final, eu vou sair em alguma coisa, eu vou saber exatamente qual que é a componente x e a componente y do vetor soma. E ao fazer isso, como esses caras estão associados a eixos cartesianos, a eixos que têm 90 graus entre eles, eu consigo diretamente aplicar, por exemplo, Pitágoras e descobrir quanto é que vale o comprimento, tá? Isso aqui eu vou chamar então de vetor soma na direção x e vetor soma na direção de y. Isso vai estar aqui na direção de i, esse cara aqui vai estar na direção de j. E o módulo do meu vetor soma total nada mais vai ser por Pitágoras do que raiz de Vsx ao quadrado mais Vsy ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras, estou aplicando diretamente. E além disso, se eu quiser saber, por exemplo, qual que é o ângulo que esse vetor soma faz com relação à horizontal, eu posso pegar, por exemplo, não sei se é claro para todo mundo, né? Mas digamos, se esses vetores soma tivessem essas componentes aqui, tá? Se esse fosse o meu vetor soma. Não sei se daria algo assim ali em cima, tá? Mas enfim, ele vai ter suas componentes Vsx e Vsy. E esse aqui é o ângulo alfa. É o ângulo que a gente está medindo com relação ao eixo x. Tá? Para eu achar quanto é que vale esse ângulo alfa, eu sei que, por exemplo, tangente de alfa é o cateto oposto, que é Vsy, dividido pelo cateto adjacente, que é o Vsx. E eu consigo, então, na minha calculadora, descobrir quanto é que vale alfa. A alfa vai ser, então, a tangente inversa de Vsy dividido por Vsx. Ou seja, como esses caras estão associados a triângulos retângulos, as minhas propriedades trigonométricas, funções trigonométricas, permitem uma caracterização plena do vetor soma. Caracterização. Que era uma coisa que era impossível a gente chegar através do método de soma geométrico. Então, o método de soma paralelogramo, associado ao sistema de eixos cartesianos em x e y, né? Quando a gente junta essas duas coisas, a gente está caindo, a gente está forçando que a gente caia sempre em triângulos retângulos, e em triângulos retângulos eu conheço muita coisa. Eu conheço as funções trigonométricas, conheço Pitágoras, e com isso, sim, eu consigo caracterizar coisas que eu não conseguia. Eu tenho uma fórmula matemática fechada para achar quanto é que vale o módulo desse vetor soma. Isso eu não tinha quando eu fazia a soma pelo método geométrico. Eu tenho uma fórmula matemática para caracterizar qual que é a posição desse vetor soma com relação a alguma coisa, referência do meu espaço. Consigo definir qual que é o ângulo que ele faz com o eixo x. Isso também não tinha como chegar através do método de soma geométrico. Tá? Então, eu espero que eu tenha provado para vocês aquilo que eu tinha prometido ainda na aula de ontem. Quando eu junto paralelogramo com a descrição cartesiana, isso fica muito potente e nos permite ter, aí sim, uma descrição analítica mesmo, a gente passar para a geometria analítica, descrever coisas, comprimentos, posições com relação a coisas do espaço. Tá? Vamos ali para o chat se alguém perguntou alguma coisa.
O Matheus perguntou se eu vou soltar esses desenhos. Sim, tá, os desenhos vão ser colocados ali. Tá? Então, o Daniel tinha falado que já sanou a dúvida. Eu nem ia ler, mas vamos ler, né? Depois de mecânica aplicada, viram componentes de força. Aí tem aquela historinha de separar I e J, calcular força resultante. Sim, Daniel, isso vale para forças e vale para qualquer coisa que seja vetorial. Tá? Então, qualquer coisa que seja vetorial que você precisar operar entre eles, fazer somas e tal, você pode utilizar esse tipo de coisa. Tá? Muito bem, então mostrei para vocês essa visão inicial, mais de geometria analítica, do que seria um vetor partindo, né? O que foi o nosso ponto de partida? Um vetor é um segmento de reta orientado. Então, por enquanto, tudo que a gente está fazendo, a gente está associando vetores a pontos no espaço. Então, parece que a gente está... O vetor só tem utilidade para eu descrever coisas que estão... defino uma origem e quero saber qual que é a distância desse cara com relação à origem, o quanto que eu tenho que caminhar para chegar naquele ponto. Tá? Eu gostaria que a gente, a partir desse momento agora, a gente expandisse um pouco, né? Então, basicamente, o que eu quero perguntar para vocês, não perguntar não, eu quero deixar uma semi-provocação aqui, sim, é o seguinte. Vetores precisam necessariamente estar ligados a espaços R2 e R3, ou R1 também, né? A espaços geométricos no sentido de pegar uma régua e medir distância? E a resposta, claro, é não. A gente pode generalizar o que a gente entende como vetor. Como que a gente vai fazer isso? Então, não é que o vetor não possa ser utilizado para fazer justamente aquilo que eu estava falando, de medição de distância, né? Então, defino um ponto aqui da minha sala, eu quero saber qual que é a distância desse ponto até a extremidade onde está a porta, por exemplo. Eu pego uma régua e meço a distância desse ponto até lá e defino qual que é o ângulo com relação à parede e tal. Eu posso ter, então, essa interpretação bem geométrica, bem espaço físico de vetores, mas eu não sou obrigado a ficar refém dela, tá? Então, a partir desse ponto, agora a gente vai falar, então, vetores na ótica de álgebra linear. Vetores na ótica de álgebra linear, eles são versões mais generalizadas disso que a gente tinha visto até agora. Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho alguma coisa, algum fenômeno físico, alguma coisa que eu queira descrever, que tenha quantidades que não podem ser somadas diretamente. Beleza? Então, tenho, por exemplo, um fenômeno físico. Para descrever esse fenômeno físico, eu tenho 5 grandezas que têm que ser descritas. E essas 5 grandezas, elas são independentes. Tá bom? Então, para algum fenômeno físico, por exemplo, eu tenho, sei lá, digamos que fossem totalmente independentes. A temperatura, a velocidade desse cara, alguma coisa assim, tá? Eu tenho várias grandezas diferentes que eu vou medir e esses caras eu não posso somar uma coisa com a outra. Não faz sentido eu somar 30 graus de temperatura com 30 graus Celsius de temperatura com 12 metros por segundo. Essas coisas têm que ser mantidas separadas, tá? Se essas grandezas são independentes, a gente não pode, para representar um estado desse fenômeno físico, né, eu não posso misturar essas coisas. Então, a gente pode interpretar um vetor nesse sentido, nesse contexto, tá? Um vetor ele pode ser interpretado
como um... não queria chamar de empilhamento, mas não estou com ideia de nenhuma palavra melhor agora, tá? Como um empilhamento, um montinho, assim, um empilhamento de coisas que são relevantes para descrever um fenômeno físico, tá? Mas de naturezas independentes, de coisas relevantes, mas independentes. Então eu posso dizer simplesmente, eu parto, se eu interpreto um vetor dessa forma, né, um vetorzinho V, eu começo a descrever ele da seguinte forma. Eu posso ter um vetorzinho V que tem V1, V2 até Vn componentes diferentes. E observem como esse passo adicional nos permite expandir a nossa mente, tá? Expandir o que a gente entende como vetores. Quando eu estava pensando apenas como vetores, como associados ao nosso espaço físico aqui, o nosso espaço onde a gente vive, né? Alguma coisa que vive no plano, eu consegui botar um eixo X ou um eixo Y, ou se eu estou numa sala como a que eu estou aqui em casa, eu consigo botar um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. A gente estava limitado a essas coisas para as quais eu conseguia medir, né, distâncias em cada uma dessas direções. Na hora que eu penso em vetor como simplesmente um empilhamento, né, uma montanha de coisas que não podem ser misturadas, são coisas que são independentes, eu posso expandir não apenas até 3 dimensões, eu posso ir até a dimensão que eu quiser. Então, para descrever um determinado fenômeno, por exemplo, eu posso ter N coisas que são independentes, e o N pode ser o valor que eu quiser. Tá bom? Então, essa expansão de dimensão é uma coisa, ao pensar nos vetores nessa forma alternativa, é alguma coisa que brota naturalmente, tá? E a gente, então, não fica mais refém das dimensões físicas nas quais a gente vive, as dimensões bidimensionais ou tridimensionais. Então, observe que não estamos mais reféns do espaço físico biotridimensional. Tá? Então, fazendo mais uma observação, né? O que a gente tinha feito até agora? A gente tinha dito, um vetor é um segmento de reta orientado. E a gente fez todo um trabalho mostrando propriedades de soma, inserimos as coisas cartesianas até a gente chegar na representação cartesiana, que era um vetor representado pela componente x e a componente y. Então, aquele ponto foi o ponto de chegada do nosso raciocínio até esse momento. Na hora que a gente pensa num vetor como sendo um empilhamento de coisas que não podem ser misturadas, a primeira coisa que a gente descreve é essa representação por coordenadas individuais. Porque dentro desse contexto eu não posso pegar V1 e misturar com V2 porque uma coisa é independente da outra. E para eu descrever um determinado estado de alguma coisa, eu preciso saber quanto é que é o valor de V1, de V2 até Vn associado a esse sistema. Tá? Como eu não posso misturar essas coisas, estendendo ainda mais esse nosso entendimento, tá? Como eu não posso misturar esses caras de qualquer forma, o que é a combinação linear? Como que eu posso pensar em combinações lineares? Na verdade, quando a gente está falando em combinações lineares, ou qualquer tipo de operação que a gente faz com esses vetores, né, mas vamos chamar combinações lineares, tá? A gente vai pensar nesses caras em operações componente a componente. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente tem um vetorzinho, vamos pensar que a gente tenha vetores de 2 coordenadas só para ficar fácil de eu escrever aqui, tá? Então eu tenho um vetor V que tem coordenada V1 e V2 e um vetor W que tem coordenadas W1 e W2.
Lembre-se, eu não estou mais dizendo que isso aqui é uma distância em x e uma distância em y. Estou falando que são duas coisas que não se misturam. A primeira coordenada é uma coisa e a segunda coordenada é outra coisa. Então, eu tenho dois estados quaisquer, descritos por V1, V2, e outro estado por W1, W2. Quando eu faço uma combinação linear desses caras, então vamos dizer que eu estou querendo achar um vetor, sei lá, T, que é uma combinação A vezes o vetor V, mais um escalar B vezes o vetor W. O que eu estou fazendo? Eu estou pensando por coordenadas. Então eu sei que esse vetor T é uma combinação linear de dois vetores que têm duas dimensões cada um. Então esse vetor resultante, ele naturalmente vai ter que ter duas dimensões também. E o que eu estou fazendo então? A gente vai escrever equações vetoriais da seguinte forma. No lugar de V, eu posso escrever a minha forma que eu tinha antes, A, V1, V2, mais B vezes W1, W2. E a combinação linear desses caras, então, vai ser a seguinte. Esse vetor resultante vai ser A vezes a componente V1, mais B vezes a componente W1. Esses dois caras, nos dois casos, são a primeira componente desse cara. Então, a primeira componente pode misturar com a primeira componente, e a segunda componente pode misturar com a segunda componente. Eu não posso misturar a primeira com a segunda, porque a primeira pode ser um valor de tempo e a segunda um valor de temperatura, coisas que não se misturam. Então, AV2 mais BW2. Combinação linear passa a ser alguma coisa que está sendo operada componente a componente. As primeiras componentes somadas e as segundas componentes somadas. E aqui dentro, né, a gente está claramente identificando, quando eu digo que as combinações lineares são isso, eu tenho essa interpretação de componente a componente também para a soma. Né? Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que uma soma vetorial ela também vale componente a componente. Então, se eu tenho V mais o W, o vetor resultante vai ser V1 mais W1, a soma das duas primeiras componentes, e V2 mais W2, a soma das duas segundas componentes. Da mesma forma, eu estou falando que o produto por um escalar também é componente por componente. Ou seja, quando eu pego A vezes o vetorzinho V, o que eu estou fazendo é o escalar A que multiplica a componente original e o escalar A que multiplica a componente 2. Eu faço esse produto de forma separada. Tá bom? Então, a gente fez todo um caminho de geometria analítica para chegar na formulação de vetores a partir das suas componentes. E aqui, em álgebra linear, a gente está começando. São componentes que não podem se misturar. E a partir daí, a gente está reinterpretando e enxergando o que querem dizer as equações de soma, as coisas de soma vetorial que a gente tinha e de produto por escalar. E quando a gente percebe que, fazendo essas somas por escalar, a gente chega exatamente no mesmo lugar que a gente tinha antes, mais uma vez a gente percebe, então, a potência daquilo que a gente estava falando antes, né? A potência da gente pensar na soma pelo paralelogramo associado ao sistema de eixos cartesianos. Porque isso redunda, isso cai exatamente nessa mesma definição que a gente tinha aqui por componentes. Se eu pego um vetor V, pensando na definição de geometria analítica, né? Primeiro componente é a componente x, segundo componente é a componente y, e eu vou somar com o vetor w. Primeira componente é a componente x, segundo componente é a componente y. Na hora que eu faço a soma desses dois, eu falei para vocês, como é que eu acho o resultado disso? Eu pego todo mundo que está na direção de x e somo como se fossem escalares, pego todo mundo que está na direção y e somo como se fossem escalares, e o resultado vai ser aquela componente na direção de x e aquela outra componente somada na direção de y. Tá? Então, basicamente, a gente está falando exatamente a mesma coisa partindo de um ponto de partida totalmente diferente. Certo? Muito bem, muito bem, muito bom. Então, a partir de agora, a gente vai tratar bastante desse tema de combinações lineares, encarando os vetores a partir dessa ótica mais álgebra linear. Vetores como simplesmente conjuntos de coordenadas que a gente não pode misturar de forma aleatória. Tá? Então, eu falei em fenômenos físicos, mas isso aqui, um vetor como esse, eu também poderia utilizar para representar coisas que não são especificamente fenômenos físicos. Né? Digamos, eu sou dono de uma loja, eu tenho N produtos à venda, cada um desses produtos tem um preço, beleza?
e num determinado mês eu vendi uma quantidade de cada um desses produtos. Então, os preços de cada um dos produtos, eles não são independentes, né? Eles não são, dependentes. O preço do copo d'água é diferente do preço da capinha de celular, que é diferente do preço da planta que eu estou vendendo. Então, esses caras não podem ser misturados. E as quantidades também, não faz sentido eu dizer que eu vendi 12 coisas sem identificar quais são as coisas que eu vendi. Eu vendi, então, 3 copos d'água, 2 carregadores, 2 capinhas para celular e 3 plantas, tá? Então, esses caras, então, não são necessariamente fenômenos físicos, mas são esse conceito mais generalizado, mais ampliado de vetores, de coisas que a gente não pode misturar. A partir desses conceitos, a gente vai entrar mais a fundo na álgebra linear e a gente vai falar muito, realmente extensamente, sobre o que a gente entende por combinação linear de vetores e como que a gente pode representar e buscar resultados para a combinação linear de vetores. Lembre-se que a gente estava fazendo aquele problema hoje, ali antes, né, do Wechsler, né, 2 vetores que a gente tinha os ângulos entre eles, e a gente queria saber como que eu posso expressar esse terceiro vetor, que eu sei o comprimento e sei o ângulo, qual é a combinação linear desses 2 vetores de base que me geram aquele último vetor. A gente vai ver formas de expressar isso dentro desse novo contexto, componente a componente, pensando, então... A gente vai reinterpretar esse nosso problema. Aquele problema que a gente estava resolvendo antes, de achar qual era a combinação linear que dava um vetor conhecido, nada mais é, eu vou mostrar para vocês na aula que vem, nada mais é do que um sistema linear de equações. Tá? E esse sistema linear de equações, eu vou mostrar para vocês como qualquer sistema linear pode ser interpretado como um problema de achar qual é a combinação linear de alguns vetores. Isso é um ponto importante, é um passo muito importante para a gente enxergar as coisas em álgebra linear. Tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Para a aula de hoje, o meu objetivo era esse, a gente fazer o caminho inteiro pela geometria analítica, chegar nas componentes e mostrar para vocês. Pô, mas se a gente pensasse em vetores como algo mais genérico, a gente pode partir das componentes e chegar no mesmo lugar e fazer as combinações lineares da mesma forma. Querem perguntar alguma coisa agora? Estabilizou depois a internet, gente? Depois que eu tirei o vídeo? Deu para ouvir o resto da aula? Depois não teve nenhum problema. Ficou ótimo. Maravilha. Bacana, bacana. Então tá, gente. Então reflitam sobre esses temas, né? Parece que são coisas meio triviais, mas é importante a gente fazer esse caminho de raciocínio para a gente não ficar refém de fórmulas decoradas e nem nada. Se a gente entende o que a gente está fazendo, se a gente entende os conceitos por trás dessas coisas, a gente vai conseguir ampliar esses nossos conceitos e fazer miséria com essas coisas, né? Então eu falei, na próxima aula a gente vai ver como achar combinações lineares tem a ver com essa representação componente a componente de vetores. E ao final da próxima aula a gente já vai introduzir talvez o nosso principal tema de estudo ao longo dessa disciplina. Vocês já vão ver como aparece naturalmente desse mesmo probleminha que a gente recém resolveu agora de achar combinações lineares, como começam a aparecer matrizes dentro da vida de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, então, se não tiver mais nenhuma pergunta. Se tiverem perguntas, façam, tá? O Guilherme abriu o microfone ali, não sei se ele ia perguntar alguma coisa. Não ia não. Show. Tá. Eu vou salvar aqui em PDF e já vou jogar direto agora. Vai ficar aqui no nosso próprio chat as anotações da aula de ontem e da aula de hoje, beleza? Então, muito obrigado, gente. Vou ligar aqui minha câmera só para me despedir de vocês. Parar de compartilhar a tela aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê, então, na quarta-feira que vem, a partir da 1h30 da tarde. Né? Vamos sempre nesse esquema. Enquanto der, a gente vai fazendo aulas ao vivo desse jeito, que eu acho que vai ser bacana. Valeu, gente. Boa noite. Até mais, Beatriz. Até mais, Natan, Guilherme, todo mundo que foi falando, Breno. Falou, gente. Boa noite. Vou parar de gravar aqui. Até quarta. Falou. Até. Falou, professor. Até mais. Falou. Professor, até mais. Até mais, gente.